Shalom, prezados irmãos e amigos, Shabbat Shalom para você conectado ao vivo. Nós estamos de volta para estudar as Escrituras juntos, numa experiência de comunhão nos lares, buscando crescer no conhecimento, no entendimento do Messias e do plano eterno do Criador Yahweh. Dou as boas-vindas a você conectado aí conosco essa manhã, nossos irmãos, irmã Graciela, a Noslida, Aloísio, Shalom, Ana Paula M, Shalom, irmã, e Anderson Ferreira, Clarice, Crepaldi, Yara Vital e Erlinei, não é isso? Erlinei Cordeiro, Shalom a todos os nossos irmãos conectados nessa manhã, juntamente conosco. Como vocês sabem, queridos, nós temos destinado o Shabat, o dia de Shabat, né? Parte clara, para estudar as Escrituras e estamos ampliando o nosso entendimento na Torá pelo livro de Jazar, ou Yashar, o livro do justo. Esse livro esclarece muita coisa referente aos acontecimentos envolvidos no Gênesis, né? Todo o processo ali do povo de Israel, no início. E ele mostra não somente os bastidores dos acontecimentos do Gênesis, como também ele mostra todos os acontecimentos espirituais que estavam envolvidos nessas histórias. Até porque é o início do povo de Israel, nosso povo, né? E nós vemos como cada acontecimento afetou o futuro do povo. E hoje nós vamos entender um pouco essa cisma que existe entre o mundo árabe e o mundo hebreu, né, o judaico. Nós vamos entender um pouco melhor. Bom, eu vou me ater somente aos pontos que a Bíblia não cita e vou trazer alguns pontos muito interessantes que o livro de Jazar menciona a respeito desses acontecimentos. Para tornar uma longa história mais curta, você sabe o que aconteceu no último estudo que fizemos, quando Esaú achava que ia morrer pelos homens de Nimrod, né? E, portanto, ele se precipitou e vende a sua primogenitura, vende suas propriedades para Yaakov, né? E nós sabemos que ele se precipitou, não foi somente por um prato de lentilhas, né? Mas havia muito mais envolvido em toda aquela situação. E hoje nós vamos continuar a partir daquele ponto, né? Quando Esaú e Jacó, eles continuaram ali convivendo por um tempo, após Esaú ter vendido sua primogenitura. Vamos citar alguns acontecimentos que a Bíblia não cita. Bom, diz assim no livro de Yashar, né? Nesse momento, Yitzhak enviou seu filho mais novo a Yaakov para a casa de Shem e Eber, e ele aprendeu as instruções de Arro, o Rim, e Yaakov permaneceu na casa de Shem e Eber 32 anos, e Esaú, seu irmão, não foi, porque ele não estava disposto a ir com ele, e permaneceu na casa de seu pai na terra de Canaã. E Esaú estava caçando continuamente nos campos para levar para casa o que ele pudesse pegar todos os dias. Então, olha, esse é um detalhe que não é citado na Bíblia. Todos esses homens que serviram ao Eterno, desde Abraham, Yitzhak, Yaakov, todos eles tiveram um preparo, eles tiveram uma instrução por parte dos patriarcas fiéis ao Eterno. Diferente daqueles descendentes, até mesmo descendentes de Abraham, que não queriam nada com as coisas do Eterno, como Ismael, como o próprio Esaú, eles não queriam nada, não queriam saber de nada. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? Que é imprescindível ensinar nossos filhos no caminho do Eterno, dentro da Torá, dentro dos profetas, dentro do testemunho do Messias, porque senão, infelizmente, se eles não tiverem um fundamento, se você não se reúne com a família, se você não estuda as escrituras, infelizmente eles vão se debandar para o mundanismo. Esaú só queria saber de caçar, e o verso 20 diz que Esaú era de um caráter maquiavélico e enganoso.
aquele que caçava os corações dos homens e enganava-os. E Esaú era um homem valente no campo, e após um tempo tornou-se costume caçar, e ele foi longe ao campo de Seir, o mesmo é Edom. Interessante essa menção, embora o nome Yaakov, né, ele signifique suplantador ou enganador, você vê que Jacó, ele se arrependeu posteriormente. Só que Esaú não, ele se aprimorou na arte do engano, se tornou maquiavélico. E então ele foi Seir, que é Edom. Que os descendentes de Ishmael se tornaram um só povo. Então, todo o conflito que você vê no Oriente Médio hoje, ele é oriundo dessa questão, né? A divisão dos filhos de Abraão, tanto Isaac como Ismael, e a divisão dos filhos de Isaac, que foi a divisão entre Jacó e Esaú. Esaú ficou lá com os ismaelitas, né? E o verso 21 diz que ele permaneceu na caça na terra de Seir, no campo, 1 ano e 4 meses. E Esaú viu lá na terra de Seir a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Yehudit, filha de Beri, filho de Efer, das filhas de Het, filho de Canaã. E Esaú levou-a como esposa, e ele veio até ela. 40 anos de idade tinha Esaú, quando ele a trouxe a Hebrom, terra de morada de seu pai, e ele morou lá. Um dos conselhos que os patriarcas receberam é que eles não se misturassem com os habitantes das outras terras, com os idólatras, com os pagãos. E geralmente eles tomavam as esposas dentre sua própria parentela. Foi o que Abraham fez, foi o que posteriormente Isaac fez, né? E agora Esaú sai desse cronograma, imitando Ismael, colhendo mulheres, né? Tomando mulheres para si, cananeias, mulheres idólatras, que não tinham compromisso com o Criador eterno. E o verso 14 diz que as esposas de Esaú provocaram a Isaac e Rebeca com suas obras, pois elas não andavam nos caminhos de Yarro, mas serviam falsos ídolos, ou falsos criadores de seu pai de madeira e pedra, como seu pai tinha ensinado-os. E elas foram mais más do que seu pai. E elas foram de acordo com desejos maus de seus corações e sacrificaram e queimaram incenso para Baalim, Baal, né, também conhecido como Alilat, a deusa lua, enfim, aquele ídolo terrível, é um demônio. E Isaac e Rebeca ficaram cansados delas. Então você imagina a situação desses dois. Isaac, Rebeca, tendo que aturar várias esposas de Esaú no seu meio, com idolatria, com paganismo, eles se afligiam muito. Toda rebeldia, com certeza a prole deles eram rebeldes, e eles estavam muito aflitos, eles já estavam com uma certa idade, então realmente era um fardo muito pesado, Esaú, nas costas deles. E Rebeca disse: estou cansado da minha vida por causa das filhas de Het. Se Yaakov tomar uma das esposas das filhas de Het, como estas que são das filhas da terra, o que há de bom na vida? Então, eu já falei, essa tradução que eu peguei aqui é uma tradução meio errada. Eles colocaram os nomes de uma forma aí que não corresponde ao hebraico, né? Realmente. Mas eu estou falando os nomes verdadeiros, ok? Então não atentem para a escrita, não, que foi uma tradução do inglês para o português meio troncha. O verso 22 diz que Isaac, o filho de Abraham, estava velho e avançado em dias. E Esaú disse: agora meu tempo é curto. O tempo de meu pai é curto e ele deve logo morrer. E quando ele morrer, eu irei matar meu irmão Yaakov. Então, Esaú
já estava planejando matar seu irmão. O verso 23 diz que isso foi dito a Rebeca, e ela correu e apelou a seu filho Jacó, e ela disse-lhe: Erga-te, vá e fuja para Harã, para meu irmão Labã, e permaneça lá por algum tempo, até que a raiva de teu irmão contra ti tenha acabado. Em seguida, retornes para cá. E Isaac chamou Jacó e disse-lhe: Não tome uma das esposas das filhas de Canaã, pois assim que Abraham, nosso pai, ordenou-nos, de acordo com a palavra de Yah, ordenou-lhe dizendo: A tua semente eu darei esta terra, e se teus filhos manterem minha aliança que fiz contigo, então eu também realizarei a teus filhos, que eu falei a ti, e não vou abandoná-los. Então, queridos, houveram muitos acontecimentos além do fato de que Jacó se apressou e recebeu a bênção. A mãe dele o ajudou, né, a fazer aquele prato, aquele guisado para o pai. E houveram vários outros fatos além disso. E a Bíblia cita essas partes, porém não cita as entrelinhas desses acontecimentos. Então, Rahel, né, perdão, Rebeca, né, a mãe de Esaú e Jacó, estava sempre ali amparando o filho e antecipando os movimentos de Esaú. Né? Veja, no verso 36, e o Elifaz, e esse é um fato que a Bíblia não cita, um dos filhos de Esaú, chegou perto de Arrucaf, o pai deu a ordem para ir matar, se esconder no caminho e surpreender a Jacó e matá-lo. E o livro de Jazar diz que quando Elifaz chegou perto de Jacó para matá-lo, ele respondeu e disse-lhe: Assim fazemos como o pai comandou-me. Agora, portanto, eu não irei me desviar das ordens que meu pai me deu. E quando Jacó viu que Esaú havia falado para Elifaz empregar força, Jacó em seguida aproximou-se e suplicou a Elifaz e seus homens, dizendo-lhe: Eis que tudo que eu tenho e que meu pai e minha mãe deram a mim, que levam contigo, levem com vocês e vão. Não matem-me, e que isso seja contabilizado a ti como justiça. Então, o que aconteceu? Antes de fugir de casa, Jacó recebeu. E aí, quando o sobrinho dele o encontrou, a mando do pai Esaú para matá-lo, ele disse: Olha, leva essa prata e esse ouro e não me matem, me poupem. Ele implorou. E ele disse: Olha, isso será contado a vocês como justiça. E fez com que Jacó fosse encontrado favor aos olhos de Elifaz, filho de Esaú. Enquanto seus homens e eles ouviram a voz de Jacó, e eles não o mataram, e Elifaz e seus homens tomaram tudo pertencente a Jacó, juntamente com a prata e o ouro que ele tinha trazido com ele de Beersheba. Eles não deixaram-lhe nada. Então, por isso que Jacó chegou com a mão na frente e outra atrás, lá na casa de Labã. Chegou sem nada. Por quê? Porque ele no caminho foi surpreendido pelo sobrinho, amando do pai, Esaú, para matá-lo, e aí ele suplicou, e aí ele levou tudo que ele possuía. Isso não está na Bíblia, lógico. Mas esses fatos nos dão um entendimento melhor de tudo que estava acontecendo realmente entre aquela família. Uma briga de família feia, né? E você pensa, mas por que Jacó era uma pessoa tão rica e ele chegou sem nada lá na casa do tio, né, Labã? Por quê? Né? Porque justamente ele foi saqueado no caminho pelos próprios familiares dele, né? Outro fato, queridos, curioso que você nota no livro de Jazar. O Criador, ele toca o coração dos homens maus para que eles não façam conforme o que eles maquinam, muitas vezes. O Criador tem um poder de aplacar a ira, de subjugar a rebeldia desses homens que se levantam contra o seu povo Israel. Por isso que nós temos que entender que o Eterno tem uma aliança conosco. O Eterno tem uma aliança com o povo de Israel. O Eterno, ele tem um plano e ele tem uma solução para todos os desafios que nós enfrentamos na vida. Quem de vocês nunca teve um problema com um vizinho violento, com
com uma vizinha maligna, terrível? Quem de vocês nunca teve um problema no trânsito? Quem de vocês nunca teve um problema com um colega de trabalho, com um colega de escola? E o Criador, ele é poderoso para aplacar a ira dessas pessoas perversas que se levantam contra nós, muitas vezes sem motivo, e dobrá-los e fazê-los fazê-los serem domados, né, da sua ira, do seu ódio contra nós. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes diversas vezes eu me deparei com pessoas violentas no trânsito, por exemplo, que quando elas me encaravam, elas diziam coisas absurdas e faziam gestos violentos. E eu simplesmente ficava encarando e observando toda a situação, atento, e só suplicamos ao Eterno e pedimos que ele repreenda esses demônios. Isso sim. Né? Tá repreendido, Satanás. Nós temos que falar assim, arreda-te, Satanás. Porque realmente ali é uma obra maligna no coração dessas pessoas. Não havia aparente motivo para o ódio que surgiu desde sempre entre irmãos. Entre Caim e Abel, entre Isaac. Não havia motivo para isso. Né? Até entre Esaú e Jacó, digamos que Jacó agiu dentro do que foi combinado com Esaú. Só que essa linhagem terrível, ela não respeitava acordos, não respeitava aquilo que era determinado. Então, por isso acontecia tudo isso. E nós podemos extrair diversas lições de vida nesses relatos do livro de Achar, né, que não estão na Bíblia. Ok? Então, eles não deixaram-lhe nada, ele foi com a mão na frente, outra atrás, chegou sem nada lá no tio dele. Interessante, eu já pulei aqui de toda aquela história que ele chega lá, se encanta por Rahel, né, por Raquel, e aí ele recebe Lia, trabalha 7 anos, depois trabalha mais 7 anos, 14 anos, aí o tio não quer deixar ele sair, né, o Labão não quer deixar Jacó ir embora, aí ele faz um acordo, né, de receber um pagamento X, e aí ele quer enganar ele, Labão quer enganá-lo, né, com a questão das ovelhas malhadas e tal, e aí ele é bem sucedido, o Criador abençoa ele, então ele sai da terra de Labão, levando sua família e seus servos e suas posses. Ele sai de lá. E o verso 43 aí do livro de Achar traz um detalhe curiosíssimo sobre os ídolos que Raquel levou. Né? Olha o que diz. E sim, o livro de Achar faz uma menção que a mãe de Raquel e Lia era estéril, e ela deu à luz a gêmeas. Olha que interessante, né? Raquel e Lia eram gêmeas. Isso é um detalhe curioso que me chamou a atenção. Porém, a paixão de Jacó não foi por Lia, foi por Raquel, né? Mas olha aí, o verso 43 diz: E alguns faziam elas em figuras de homens, de ouro e prata, iam a elas em épocas conhecidas a eles. E as imagens recebiam a influência das estrelas, e lhes diziam coisas futuras. E deste tipo eram as imagens que Raquel, roubou de seu pai. Então, é um fato curioso. Não era qualquer tipo de imagem de escultura, não. As que Raquel tinha roubado. E o porquê que ela roubou essas imagens? A Bíblia não cita o porquê, né? Aí você lê a Torá, né? Lê o Gênesis e diz assim, mas essa mulher era louca, para que ela levou as imagens dos ídolos do pai dela? O livro de Jazá explica por quê. Porque realmente essas imagens tinham uma habilidade, eu creio que demoníaca, de, pela influência das estrelas, revelar o futuro. Ou seja, essas imagens podiam muito bem revelar onde eles iam estar ou o que eles iriam fazer, né? Por isso que
que ela rouba esses ídolos do pai dela, sabendo que havia realmente esse poder. Nós sabemos, lógico, não era do Criador esse poder, mas sim dos caídos, né? E aí, por isso que ela leva essas imagens embora, e Raquel roubou essas imagens que foram de seu pai, para que Labã não soubesse através delas onde Jacó tinha ido. Olha que interessante, né? Há muito que nós desconhecemos da cultura antiga, dos costumes daquele povo, mas uma coisa nós sabemos: tudo que o livro de Jazar menciona, culturalmente, historicamente, o livro de Enoque mencionam descobertas arqueológicas, com os historiadores, com aquilo que é muitas vezes considerado lenda e superstição. Eu já tive pessoas aqui, quando eu fiz o vídeo falando sobre o livro de Enoque, o livro de Jazar, eu tive pessoas dizendo, Jazar é folclore judaico. Vai pensando que é folclore. Vai pensando. Se fosse mesmo um folclore, é um folclore espetacular, porque casa direitinho com o que as escrituras dizem e com o que a arqueologia revela, né? Os costumes da época, a influência dos anjos caídos, a influência dos híbridos, né? Tudo aquilo que havia naquele tempo. O verso 45 diz, e Labão terminou, e ele perguntou sobre Jacó, e seu agregado familiar, e ele não o encontrou. E Labão encontrou suas imagens, Labão procurou suas imagens para saber onde Jacó tinha ido, e não pôde encontrá-las. E ele foi para algumas outras imagens, e ele perguntou deles, e disseram-lhe que Jacó havia fugido para seu pai na terra de Canaã. Olha só. Quer dizer, o sujeito ainda tinha alguns ídolos lá, algumas imagens, que lhe deram orientação do paradeiro de Jacó. E eles disseram, esses ídolos revelaram, ó, tá na terra do pai dele, na terra de Canaã. Bom, tá muito claro para mim que essas imagens realmente tinham algum poder. Lógico que não era o poder do Criador, né? Era o poder do maligno. Nenhuma superstição ou mito, queridos, ele nasce de alguma coisa sem causa. O enganador, o adversário, ele é capaz de produzir milagres, capaz de manifestar esse tipo de poder para enganar os idólatras. Ou você acha que todos esses ídolos que estão aí realmente não foram propagados a partir de prodígios e de sinais? É lógico. Tanto é que pessoas juram de pé juntas que já viram imagens chorando, que já obtiveram milagres, manifestações de poder, porque são poderes malignos, que o Apocalipse diz que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Eles são capazes de produzir sinais e prodígios, só que não é com o poder do Eterno, ok? Nenhum ídolo produz milagres pelo poder do Eterno, porque o Eterno não pode se comparar a nenhum ídolo, diz o apóstolo Paulo no livro de Atos, né? Muito bem. E Rebeca apressou-se a enviar 82 homens dos servos de Isaac para atender Jacó na estrada. E ela disse, pois assim, Esaú possa fazer guerra na estrada quando eles os encontrar. Então, quando ele saiu da terra, quando Jacó saiu da terra de Labão, com a sua parentela, suas posses, Esaú ficou sabendo. Então Esaú estava determinado a cumprir a promessa que ele havia feito. Olha, eu vou matar Jacó e não só isso. O livro de Jazar diz que o propósito de Jacó era exterminar toda a descendência de seu irmão. Aí é muito sério. O adversário Satã moveu o coração de Esaú a desejar extirpar a descendência de Jacó da terra. Ou seja, de onde viria o Messias, de onde os patriarcas, as promessas, de onde tudo aquilo que a Escritura descreve ia acontecer. O próprio plano da salvação do homem. Então, Esaú estava motivado a exterminar toda a descendência de
Jacó. O verso 72 diz que esses mensageiros foram na estrada para atender a Jacó, e eles os encontraram na estrada da montanha, ao lado oposto do ribeirão Iaboque, ou Jaboque, como diz na Bíblia do Padre, né? Português. E Jacó diz que quando ele viu, esses soldados vieram a mim da parte de Iarro, e Iacove chamou o nome daquele lugar Mahanaim, né? Ou Manaim, né, no português. E Jacó sabia que eram pessoas de seu pai. Ele beijou-os e abraçou-os e vieram com eles. E Jacó perguntou-lhes sobre seu pai e mãe. E eles disseram, eles estão bem. E esses mensageiros disseram a Jacó, Rebeca, tua mãe, nos enviou a ti, dizendo, tenho ouvido, meu filho, que teu irmão Esaú está indo contra ti na estrada, com homens dos filhos de Seir, o Oreu. Então, Esaú reuniu um grande exército do Monte Seir, né, os edomitas, para irem exterminar Jacó e seus descendentes. Né? Incrível. O irmão queria exterminar seus sobrinhos, as suas cunhadas, né? Enfim, acabar com toda a prole dele. O verso 75 diz, e portanto, meu filho, ouça a minha voz e observe este conselho sobre o que deverá fazer. E quando ele vier até ti, suplica-lhe, e não lhe fale precipitadamente, e dá a ele um presente do que tu possuis, e do que Iarro lhe tem favorecido. E quando ele te perguntar relativo a teus assuntos, não lhe esconda nada. Talvez, ele possa livrar-se de sua raiva contra ti, e tu salvará assim tua alma, tu e todos que pertencem a ti, pois é teu dever honrá-lo, por ser teu irmão mais velho. Só que o conselho da mãe de Jacó, né, Rebeca, não iria funcionar, porque o coração de Esaú estava pervertido, determinado a executar o assassinato. Não ia adiantar. O que serviu essa antecipação dela? Foi que Jacob foi procurar o Eterno, foi suplicar o Eterno, ele foi se humilhar diante do Eterno por um livramento. Tanto é que a grande tribulação que está chegando a essa terra é comparada à angústia de Jacob, o tempo de angústia de Jacó, Dias 37, né, falando e como será terrível, os homens vão ser como mulheres grávidas, né, de tanta dor que eles vão sentir. O Messias disse que os homens vão desmaiar de tanto terror só pela expectativa das coisas que vão ocorrer nos últimos tempos. Então você imagina a dor de Jacó, o pressentimento que ele tinha de morrer com toda a família no meio daquele lugar, né? E era uma angústia. Era uma angústia. Então ele tinha que buscar o Criador. Então o que nós devemos fazer quando nós formos ameaçados, quando nós formos cercados, perseguidos, maltratados, caluniados, difamados? O que nós vamos fazer no tempo de angústia? Nós vamos suplicar ao Criador. Nós vamos ter que se derramar diante do Criador e suplicar, interceder pelo nosso livramento, né? Para que o Criador não ache em nós iniquidade. Porque no tempo de angústia, meus queridos, sim, você pode estocar alimento, sim, você pode se armar, mas nada disso vai adiantar se o Criador não estiver ao teu lado. Né? Bom, aí diz, e quando Jacó ouviu as palavras de sua mãe, através dos mensageiros, Jacó levantou sua voz e chorou amargamente e fez como sua mãe mandou. E Iarro ouviu a oração de Jacó naquele dia. E Iarro, em seguida, Jacó das mãos de seu Esaú. E o que mais nos surpreende é como o Eterno livrou Jacó das mãos de Esaú. Aqui diz que Iarro enviou 3 mensageiros, ou 3 melahim, 3 anjos do céu, e eles foram diante de Esaú e vieram a ele. Estes anjos apareceram a Esaú e seu povo como 2.000 homens, andando sobre cavalos cobertos com todos os tipos de instrumentos de guerra. E eles apareceram diante de Esaú e todos os seus homens, e se dividiram em 4 grupos, com 4 chefes.
E um grupo foi e encontrou Esaú vindo com 400 homens em direção ao seu irmão Jacó. E esse grupo correu em direção a Esaú e seu povo e os aterrorizaram. E Esaú caiu do cavalo alarmado e todos os seus homens se separaram dele naquele lugar, pois ficaram muito apavorados. Aí você imagina, era 4 vezes mais o número que Esaú tinha, de 400 homens, e eram anjos poderosos, como soldados armados sobre cavalos, com todo tipo de aparelhamento para a guerra, né? E todo o grupo gritou após eles, enquanto eles fugiram de Esaú, e todos os guerreiros responderam dizendo: certamente somos servos de Jacó, que é o servo de Arro, e quem poderá ficar contra nós? E Esaú disse-lhes: então, meu senhor e meu irmão Jacó é seu senhor, quem eu não vi durante esses 20 anos, e agora que eu estou indo nesse dia vê-lo, você me trata dessa maneira? Olha como é bonzinho. Para matar o irmão, agora ele diz, mas ele me trata desse jeito, depois desses anos, né? Como vítima. E aí o Eterno dá uma pressão nele, né? Dá um susto nele para ele temor, né, ao irmão. E os anjos responderam dizendo, como Iarro vive, não é Jacó quem tu chama teu irmão, não iríamos deixar nenhum remanescente de ti e o teu povo, mas apenas por causa de Jacó não faremos nada a eles. Ou seja, o feitiço ia virar contra o feiticeiro. Esaú ia ser fulminado e toda a sua descendência. Ele diz, não é por causa, é só por causa de Jacó que você vai escapar. Então, essa foi a pressão que Esaú recebeu. Ele não chegou lá de bom grado para fazer as pazes com o irmão, não. Ele recebeu um puxão de orelha. Ele foi colocado na parede, né? E este grupo passou de Esaú e seus homens, e ele e seus homens tinham afastado-se deles por quase uma légua, quando o segundo grupo veio em direção a ele com todos os tipos de armas, e eles também fizeram a Esaú e a seus homens, como o primeiro grupo tinha feito a eles. Então foi a segunda prensa que ele levou. E quando eles deixaram que ele continuasse, eis que o terceiro grupo veio em direção a ele, e eles ficaram apavorados. E Esaú caiu do cavalo, e o grupo inteiro gritou e disse, certamente, nós somos servos de Jacó, que é o servo de Arro, e quem poderá estar contra nós? Então, queridos, por 3 vezes eles foram intimidados pelos anjos do Eterno em forma de guerreiros montados em cavalos e aparelhados para a guerra. 3 vezes o livro de Jasar cita. E Esaú novamente responderam, dizendo, então Jacó, meu senhor, meu irmão, e por 20 anos eu não vi seu semblante, e eu vi nesse dia ele vindo, e fui nesse dia encontrá-lo, né? Já lemos isso, e você me trata dessa maneira? Eles responderam-lhe e disseram-lhe, como Iá vive, não é de teu irmão Jacó que tu falas, nós não teríamos deixado o remanescente de ti e teus homens, mas por causa de Jacó, de quem tu disse, teu irmão, nós não interferiremos contigo ou teus homens. Bom, aí o terceiro acampamento também passou, ele continuou seu caminho em direção a Jacó, e quando o quarto grupo veio em direção a ele, eles também fizeram com ele e seus homens como os outros tinham feito. Então, 4 vezes eles foram intimidados. E quando Esaú viu o mal que os 4 anjos tinham feito a ele e aos seus homens, ele ficou com medo de seu irmão Jacó e foi encontrá-lo em paz. Ou seja, ele foi à força. Ele foi à força, né? E ele foi todo mansinho lá porque ele foi amansado, porque senão ele ia com outra atitude. E Esaú escondeu seu ódio contra Jacó, porque tinha medo por sua vida, Jacó, e porque ele imaginou que os 4 grupos que tinham surgido eram servos de Jacó. E Jacó permaneceu naquela noite com seus servos em seus grupos e decidiu, com seus servos, dar a Esaú um presente de tudo que ele tinha com ele e de todos os seus bens. Jacó levantou-se de manhã, ele e seus homens, e eles escolheram de entre o gado um presente para Esaú. E esta é a quantidade do presente que Jacó escolheu de seu rebanho para dar a seu irmão Esaú. Veja como detalha o livro de Achar, como detalha a Torá, né? Não está esses detalhes na escritura, mas está aqui.
Ele selecionou 240 cabeças dos rebanhos, selecionou dos camelos, jumentos, 30 de cada, e dos efetivos escolheu 50 tipos. E ele colocou-os todos em 10 bandos, né? E ele colocou cada classificação por si só e entregou nas mãos de 10 de seus servos, cada um dirigiu por si. E comandou-os e disse-lhes: mantenham a distância de entre as massas. E quando Esaú e aqueles que estão com ele encontrá-los e perguntá-los, dizendo: quem é você? Onde tu vais e quem pertence a tudo isso diante de você? Deve dizer-lhes: nós somos servos de Jacó e nós viemos encontrar Esaú em paz. E eis que vem Jacó atrás de nós. E o que temos diante de nós é um presente enviado de Jacó para seu irmão Esaú. Então ele já mandou o presente na frente, depois que ele recebeu 4 sustos, né, dos 4 grupos de soldados do Eterno, e passou diante de seus filhos e esposos para atender seu irmão, e ele curvou-se no chão. Sim, ele baixou 7 vezes, até que ele se aproximou de seu irmão, e Iarro fez Jacó achar favor aos olhos de Esaú e seus homens, porque Iarro tinha ouvido a oração de Jacó. Meus irmãos, nós podemos, por intermédio da tefilá, da oração, nós podemos dele, e ele pode ouvir nossas orações e pode intervir nas nossas vidas. Não fora as orações e a intervenção do Eterno, há muito nós teríamos já sido destroçados pelo inimigo das almas. Há muito nós nem teríamos chance de receber essas mensagens, porque estaríamos enganados no sistema religioso que nós estávamos. Nós não seríamos esclarecidos com essa luz tremenda da revelação autêntica do Criador, né, a fé hebraica, o caminho antigo, se não fosse a bondade do Criador, para abrir os nossos olhos, enviar seus mensageiros que atuam diariamente em prol da nossa salvação, que interfere nos acontecimentos da nossa vida. Nós estamos sitiados em um mundo que jaz no maligno. Então, como sobreviveríamos se não fosse a bondade do Eterno? Então, olha só, a tefilá, a oração, é importantíssima nesse processo. E orarmos uns pelos outros. Aqui em casa, eu e minha família estamos sempre orando pelos irmãos que estão despertando, que estão buscando seguir o Criador, que estão atentos aos acontecimentos. Nós estamos sempre orando por vocês. E acredite, queridos, isso surte efeito. Isso surte efeito. Né? E os nossos familiares também, né, que estão em restauração, né? Um shalom para minha sogra aí, irmã Zailda, Gondinho, um abraço para você. Né? E as pessoas que estão se aproximando da restauração das 2 casas de Israel. Então é importantíssimo, queridos, a tefilá, essa oração intercessória, essa oração que se coloca em prol das necessidades, das aflições dos irmãos, do próximo, que todos nós precisamos. E o Eterno fez maravilhas, ele deu um susto em Esaú, e ele ou ele fazia direito ou ele morria. Foi essa condição que foi colocada aí, né? E o medo de Jacó e seu terror caiu sobre seu irmão Esaú, e tinha muito medo de Jacó, devido ao que os mensageiros, ou os melahim, os anjos de Arro, tinham feito a Esaú. E a raiva de Esaú contra Jacó foi transformada em bondade. Que maravilha! Sabe o que vai acontecer quando os nossos inimigos vierem nos perseguir? Todo o nosso terror, nosso medo vai cair sobre eles, vai recair sobre eles. Que o Eterno vai lançar o medo no coração deles. Era assim que o Eterno fazia nos 300 de Gideão. Foi assim que o Eterno fez quando Davi foi enfrentar Golias. Foi assim que o Eterno fez quando o povo de Israel, inúmeras vezes, estava em menor número e os inimigos vieram aos montes. O Eterno lançava o medo do povo dele nos corações dos inimigos. Aí eles ficavam com tanto medo que se matavam uns aos outros. Era isso que acontecia, né? Em toda a Escritura. E quando Esaú viu Jacó vindo em direção a ele, ele também correu em direção a ele, ele o abraçou, e ele caiu sobre o seu pescoço, e ele o beijou, e eles choraram. E Iarro colocou o medo e a bondade nos corações dos homens que acompanhavam Esaú, e eles também beijaram Jacó e o abraçaram. Aleluia. Coisa tremenda, né, meus irmãos?
Sabe o que é que vai acontecer? O Apocalipse diz, olha, eu vou fazer daqueles que são da sinagoga de Satanás virem e se prostrarem perante ti, e eles saberão que eu te amo. É isso que vai acontecer. O Apocalipse tem inúmeras promessas para os vencedores, aqueles que vencerem o eu, vencerem o mundo, vencerem Satã e vencerem a besta, né? E a sua falsa marca. O Eterno vai fazer isso, ele vai humilhá-los diante do seu povo. É isso que é o Armagedon, eles vão ser humilhados. Não vamos precisar levantar uma arma, porque o Eterno vai enviar seus anjos e vai fazer com que eles se prostrem. O presente veio diante de Esaú e Jacó insistiu com Esaú, dizendo: pegue, peço-te o presente que eu trouxe a meu senhor. E disse Esaú: portanto, isto é meu propósito, mantenha o que tens para ti mesmo. E Jacó disse: cabe-me dar tudo isso, uma vez que eu vi tua face, que tu ainda continua em paz. Mal sabia ele que tinha acontecido, né? E Esaú se recusou a tomar o presente, e Jacó disse-lhe: eu suplico-te, meu senhor, se agora eu tenho encontrado favor nos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, pois tenho, portanto, visto tua face, como tenho visto um rosto abençoado, porque tu achaste prazer em mim. E Esaú tomou o presente, Jacó também deu a Esaú prata, e ouro, impressionou tanto que acabou aceitando. Realmente, tudo nesse dia para Esaú foi a força. Ele teve que aceitar, teve que poupar Jacó à força, teve que aceitar o presente à força, né? E Esaú dividiu o gado que estava no grupo, deu a metade para os homens que tinham vindo com ele, pois tinham vindo em carros, e a outra metade entregou nas mãos de seus filhos. E prata e ouro e bidélio deu nas mãos de Olifaz, seu filho mais velho, e Esaú disse a Jacó: vamos permanecer contigo, e nós iremos lentamente junto contigo até chegarmos ao meu lugar, que nós possamos residir lá juntos, ou seja, lá em Monte Seir, né, que hoje é o pessoal da Arábia lá, o pessoal que é inimigo do povo judeu, né? E Jacó respondeu ao seu irmão e disse: eu faria como meu senhor diz a mim, mas meu senhor sabe que as crianças são frágeis e os bandos e efetivos comigo são jovens. Vá lentamente, pois se eles forem rapidamente, eles todos morrerão, porque tu sabes seus encargos e sua fadiga. Portanto, deixe meu senhor passar diante de teu servo, e vou ir lentamente por causa das crianças e do bando, até que eu chegue ao lugar do meu senhor em Seir. Então, queridos, foi um dia tremendo, esse dia do livramento da angústia de Jacó, né? Que é a grande tribulação pela qual vamos ser testados. Nossa fé vai ser provada, da mesma forma que Jacó foi. E Esaú disse a Jacó: eu colocarei contigo algumas das pessoas que estão comigo para cuidar de ti na estrada e para suportar a tua fadiga e encargos. E ele disse: o que tenho, meu senhor, que pude achar favor em teus olhos? Eis que voltarei a ti em Seir, lá moraremos juntos, como falaste. Vá tu então com teu povo, pois vou te seguir. E Jacó disse isso a Esaú para que Esaú e seus homens fossem embora, para que assim Iacove, ou Jacó, pudesse ir à casa de seu pai para a terra de Canaã. Esaú ouviu a voz de Jacó, e Esaú retornou com 400 homens que estavam com ele na sua estrada para Seir. E Jacó e todos os que pertencem a ele passaram neste dia pela extremidade da terra de Canaã, em suas fronteiras, e lá permaneceram algum tempo. Queridos, tudo que foi escrito está escrito para nossa administração, para aqueles que vivem nos últimos tempos, diz 1 Coríntios 10. Gostaria de agradecer a Edilene Lima e Flores Mandacaru pelo apoio ao canal. Obrigado, irmã Edilene, que o Criador abençoe tua família cada vez mais. Flores Mandacaru, obrigado, meu irmão. Esses irmãos que contribuem com esse trabalho. Agradeço também aos irmãos que estão nos acompanhando consistentemente nos nossos canais, nas nossas lives. Agradecimento à irmã Graciela também, que tem nos apoiado, tá? Que o Criador abençoe tua vida, irmã, sua família cada vez mais. E a todos que estão nessa live ao vivo, que o Criador os conceda shalom, muita paz, saúde, sabedoria a cada dia e perseverança até o fim. O tempo é chegado, meus irmãos, precisamos recobrar essas promessas que estão escritas para nós, ok? Nós somos parte e devemos perseverar até o fim como parte desse povo, tanto herdando essas promessas, como também tendo nossos deveres para com o Criador, ok? Um bom descanso de Shabbat, até o nosso hangout amanhã.